Fala pessoal, beleza? Estou aqui em 2021, pessoal, para mais uma vez, por mais esse ano ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais, pessoal. Agora, no segundo ano, beleza? Volume 1, semana número 1. O tema dessa semana é domínios morfoclimáticos do território brasileiro. É quase um texto, né? Mas antes da gente começar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like se você tiver gostado do vídeo, qualquer dúvida, comente, nos sigam também em todas as nossas redes sociais, estamos no Spotify com podcasts agora, estamos no Instagram, Facebook, no YouTube, no Twitter, nós temos nosso WhatsApp e não deixe de acessar a nossa plataforma, onde cada vez mais a gente está inserindo materiais de estudo para vocês, pessoal. Então fiquem de olho na nossa plataforma. Tá ficando bacana, ela já está pronta e aos poucos nós vamos fazendo com que ela cresça. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia da Escola Online. Pessoal, vamos lá então. Essa semana o tema é bem tranquilo, domínios morfoclimáticos. Eu particularmente, não gosto do tema vegetação em si. Por quê? Porque quando nós falamos de vegetação, normalmente, a vegetação eu concordo. Eu não concordo com o tema bioma dentro da geografia. Porque o bioma está muito mais ligado à biologia. Então, na geografia, ou a gente trata de vegetação, como floresta amazônica, como a Mata Atlântica, e não o bioma em si, ou senão os domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos, a gente tem que tomar cuidado porque muita gente relaciona ele à vegetação. Não. Quando nós falamos dos domínios morfoclimáticos, ele leva em consideração diversos aspectos físicos. Leva em consideração o clima, o solo, a vegetação, o relevo e a hidrografia, beleza? Então, os 5 aspectos naturais que nós estudamos, inclusive na geografia, são, no caso, levados em conta para a classificação dos domínios morfoclimáticos. E uma coisa eu acho espetacular nos domínios morfoclimáticos. Além de 6 domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil, nós ainda temos as áreas de transição, que são locais que possuem características de 2 ou mais domínios. Porque quando eu era menor, eu ia estudar vegetação, clima, eu falava, pô, mas aqui é clima tropical de altitude, aqui é clima tropical continental. Pô, eu dou um passo, estou em um clima, dou um passo, dou no outro. Não, a gente tem áreas que ocorrem essa transição de vegetação, de relevo, de solo e assim por diante. Por isso, os domínios morfoclimáticos levam em consideração as áreas de transição. Pessoal, antes da gente continuar, algo muito importante, por favor, peguem a água e bebam água, pessoal. Hidratar é sempre importante, faça igual o tio Galvão. Beba água, água é vida, beleza? H2O. Melhor que garapa. Continuando então, pessoal, dessa forma, nós temos 6 domínios morfoclimáticos no Brasil e as áreas de transição. Sendo que nós temos 3 áreas de transição muito bem definidas no Brasil. Que é o Pantanal, que é uma transição entre Cerrado, até um pouco de Caatinga, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Algumas pessoas até acrescentam aí as pradarias, os pampas. Nós temos, no caso, o Cerrado aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, neste lugar. A Mata de Cocais, que também é uma área de transição, com características da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. E nós temos o Agreste, que é uma transição entre Caatinga e mares de morro. Basicamente, o Agreste, inclusive, quando nós estudamos as sub-regiões do Nordeste, ele é uma sub-região que está entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino, beleza? Dessa forma, quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros? Nesse mapa, o número 1, domínio amazônico, clima equatorial, floresta equatorial, no caso a floresta amazônica. O solo tende a ser um pouco pobre, um pouco ácido, devido à grande quantidade de umidade que ele absorve por dia, por ano, né? É um solo não muito rico em nutrientes por conta disso. O relevo no centro da bacia amazônica, nós temos relevo de planície,
E quando você vai indo para as bordas do norte e sul do domínio amazônico, você tem áreas mais elevadas, áreas planálticas. E a hidrografia, nós temos o predomínio da bacia amazônica, que é a principal bacia hidrográfica do Brasil, pegando também pedaços da bacia Tocantins-Araguaia. O 2, Caatinga, vegetação. É a Caatinga, né, uma vegetação adaptada a longos períodos de seca, clima semiárido, um solo salino. A principal característica do solo da Caatinga, ele é salino. Aí nós temos ali os vertissolos e assim por diante. A hidrografia com presença marcante de rios intermitentes, ou seja, rios que secam em certo período do ano. O Bacia do São Francisco e do Parnaíba merecem destaque dentro da Caatinga. O 3 são os mares de morro, que o domínio morfoclimático onde a minha cidade, Viçosa, se encontra. Principal característica, o relevo ondulado, meia laranja, ou relevo mamelonizado, beleza? Cheio de morros. Vegetação, Mata Atlântica, solos profundos, geralmente, existe uma variação, mas normalmente são profundos. Nós temos aí um monte de bacias hidrográficas pequenas dentro dos mares de morro, beleza? O 4, o cerrado, vegetação de savana, uma vegetação savânica, né, de cerrado. Um ambiente, clima tropical continental, verões quentes e úmidos, invernos menos quentes e seco. Os solos, tem uma variação de solos, mas com solos profundos e ácidos, beleza? Hidrografia, vegetação... E o relevo tem predomínio de áreas planas, com presença de chapadas, por exemplo. O 5, araucárias, domínio das araucárias, vegetação predominante, mata de araucária, já está bastante devastada. Relevo, áreas mais elevadas, áreas serranas. O solo, nós temos presença aí de algumas áreas com solos bastante ricos, beleza? Hidrografia, ali nós temos áreas da bacia do Paraná e também do Atlântico Sul. Enquanto nós temos no número 6 as pradarias, os pampas como vegetação, um relevo levemente suave, um relevo chamado de coxilhas. O solo também, um solo relativamente fértil, é considerado um solo fértil. A vegetação, os campos, né? E eu acho que o clima subtropical, assim como no 5. Então, pessoal, a partir disso daí eu já caracterizei todos os domínios morfoclimáticos a partir das suas características físicas. Dessa maneira, rapa mole é doce, mas não é dura não. Bora para as atividades. Atividade número 1 aí, observa as figuras. A de cima é a figura 1, a de baixo é a figura 2, beleza? Os domínios morfoclimáticos constituem grandes combinações na associação entre os diversos elementos da paisagem, mas com maior influência no relevo e no clima, gerando certa uniformidade em escala regional. Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, identifique o domínio que está localizado latitudinalmente abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, numa zona climática temperada, destacando 2 dos seus aspectos geográficos. Pessoal, é o da figura 1, ou seja, a primeira ali onde nós temos a presença do domínio das araucárias. 2 características, a vegetação, mata de araucária, o clima subtropical, pessoal. Pronto, morreu, matou, exercício, tchau e benção. Exercício, ó, tranquilo. B, o domínio morfoclimático marcado pelas maiores amplitudes térmicas anuais, que recobre extensas superfícies planas, citando 2 das suas características. Pessoal, eu achei um pouco mal formulado essa letra B, porque realmente em relação à figura 1, a figura 2 tem essas características. Mas, por exemplo, médias térmicas anuais, as maiores. No Brasil, o Cerrado também possui altas amplitudes térmicas. Isso é importante. Extensas superfícies planas. Os locais mais planos do Brasil estão no Cerrado também. Mas, de fato, a Caatinga ela tende a ser mais plana do que a mata de araucárias. Beleza? Então, figura número 2, domínio morfoclimático da Caatinga. Professor, como que eu vou saber se é Caatinga ou é Cerrado? Pessoal, principalmente a presença desse cacto, um ambiente mais seco. Professor, mas ali a mata seca na Caatinga não poderia ser? Se não tivesse esse cacto, até poderia ser a mata seca da Caatinga, ou do Cerrado, desculpem, você poderia caracterizar como Cerrado, mas esse cacto aí, no caso, coloca a gente como a Caatinga, beleza? 2 características, o solo salino e a presença de espécies xerófilas. Espécies xerófilas, espécies adaptadas a ambientes secos, beleza? Que normalmente possuem raízes
grandes, profundas ou espaçadas. Tranquilo? Atividade number 2. Observe o mapa, este mapa aqui, dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Os números 1 e 2 indicados no mapa representam, respectivamente, os domínios A. Pessoal, o 1 ali é o domínio da Caatinga, o 2 é dos mares de morro, né? A, do semiárido e da Mata Atlântica? Falso. De fato, ali é uma região semiárida, mas o semiárido não é um domínio, é um clima. Mata Atlântica, uma vegetação. B, Caatinga do mares de morro? Corretíssimo. Resposta, letra B de série B, Cruzeiro de novo na série B. Beleza? Infelizmente. Inclusive, eu gostaria de fazer um comentário que a série B esse ano estará mais disputada que a série A, muito mais difícil e num nível superior. Nós temos Curitiba, Cruzeiro, Botafogo, os maiores times do Brasil, o Guarani, que é campeão brasileiro, Vitória, os maiores times do Brasil vão jogar a Série B esse ano. Então, não tô com nem um pouco de inveja de quem tá na Série A. Fiquei sabendo, inclusive, que a Conmebol tá querendo dar 5 vagas para Libertadores pela Série B e apenas 3 ou 2 pela Série A. De tão difícil que esse ano na Série B tá, viu? Então, resposta aí, letra B. 3. Eu esqueci de botar um negocinho antes. A Mata dos Cocais, o Agreste Nordestino e o Complexo Pantanal Mato Grossense, embora se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte do mesmo agrupamento morfoclimático, as faixas de transição, que correspondem a áreas ocupadas pelo domínio. Foi aquilo que eu falei, pessoal. Nós temos 3 importantes áreas de transição no Brasil. Então, por isso, resposta aí, letra C, as faixas de transição, como eu já expliquei lá no início do vídeo. Atividade número 4, bitela, né? Os domínios morfoclimáticos representam a interação e integração do clima, relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Segundo Aziz Absaber, para mim, pessoal, o maior geógrafo brasileiro já existente. Professor, e o Milton Santos? Milton Santos é da geografia humana, pessoal. Eu tenho um pezinho muito forte na geografia física, mas claro que Milton Santos é o mais reconhecido. Mas o Aziz Absaber, o cara foi extraordinário. Coitado, faleceu no ano de 2012. Existem 7 domínios morfoclimáticos, mas faleceu velho, tá, gente? No Brasil, em função de sua extensa área com grande luminosidade e disponibilidade hídrica. Em relação a essa temática, assinale a alternativa que apresenta caracterização adequada. Domínio da Amazônia, mais extenso do país, verdade, caracterizado por terras baixas. De fato, nós temos uma grande característica de terras baixas, predomínio do clima tropical semiúmido, falso, clima equatorial úmido ou clima equatorial apenas, então falso. B, cerrado, situado no Planalto Central, verdade, clima tropical, correto, ou tropical continental. Incêndios naturais, verdade, é comum nós termos incêndios no cerrado. Estima-se que seja responsável por 25% da biodiversidade mundial. É muita coisa, mas quem sabe? De fato é um hotspot. E um local com expansão da monocultura de café, falso. Monocultura de soja. C, Caatinga. Cuidado, Caatinga não é só aquilo que a gente tem debaixo do braço, não. Caatinga também é uma vegetação, um domínio morfoclimático. Situada na depressão sertaneja. Correto, pessoal. Uma das áreas onde nós temos ali é entre a Serra da Borborema e o Planalto, que eu esqueci o nome agora. Planalto da Borborema. Aí tem a depressão sertaneja. Gente, eu esqueci qual que é o nome da outra feição. Depois se eu lembrar eu falo com vocês. É um dos biomas mais seriamente afetados, inserido na área de expansão da agropecuária de fruticultura. Correto. Tem uma vegetação xerófila. Correto. Com clima árido. Falso. Ela possui um clima semiárido. D, mares de morros. Predomínio de Mata Atlântica. Verdade. Presença de formas acicofolhadas. Falso. Mata Atlântica não tem folhas em formato de agulha. E letra E, araucária, formado por planaltos da região sul do país. Verdade. Áreas de clima subtropical. Verdade. Com temperaturas médias de 25 graus, é um pouco alto, mas quem sabe. Chuvas mal distribuídas. Falso. O clima subtropical tem como característica chuvas bem distribuídas. Professor, não tem resposta? Então, eu pesquisei sobre essa questão e a alternativa correta, segundo as fontes, é letra C. Só que a Caatinga não tem clima árido, pessoal.
não tem clima árido. A Caatinga tem um clima semiárido. Por isso, a minha opinião é que é uma questão sem resposta. Se você quiser colocar aqui uma questão sem resposta, por favor, justifique cada alternativa o seu erro. Por que não é a letra A? Aí na C se circula. Não tem clima árido no Brasil. O clima da Caatinga é semiárido. Beleza? Agora, se você quiser pensar, vou marcar a letra C. Ok, mas é uma questão que não tem resposta. Tranquilo? Vamos para 5. Pessoal, eu já fiz também provas que não tinha gabarito, viu? Eu também erro. Não é uma crítica a quem fez o PET, de forma alguma. Nós, seres humanos, estamos propícios ao erro. 5. Analise o mapa seguinte, está lá, de A a B, vai ali do litoral nordestino até o centro da floresta amazônica. Considerando o trajeto AB no mapa, um turista se deslocou de Manaus até Recife. Terá presenciado ao longo de sua viagem vários aspectos singulares que envolvem as inter-relações dos domínios morfoclimáticos brasileiros. A seguir foram apontados determinados aspectos naturais que abrangem alguns domínios morfoclimáticos brasileiros presentes pelo turista no trajeto AB. 1. Domínio amazônico. Verdade. Ele sai do domínio amazônico com clima equatorial. Correto. Floresta equatorial. Correto. Terras baixas. A cidade de Manaus, os locais onde ele vai passar, é um predomínio de terras baixas no domínio amazônico, com grande sedimentação, ou seja, acúmulo de sedimentos. Corretíssimo. 2. Domínio das caatingas. Correto, ele passa por ele também. Com presença de formações cristalinas. Nós temos presença de formações cristalinas na caatinga. De áreas depressivas intermontanas, ou seja, entre duas elevações. Beleza. E domínio de clima semiárido. Correto também. 3. Domínio dos cerrados. Pessoal, eles não passam pelo domínio do cerrado. Eles passam por áreas de transição com características do cerrado. Então, falso. 4. Domínio das pradarias. Domínio da pradaria na região sul. Falso também. Resposta, então, letra A. Pessoal, espero que vocês tenham amado, gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica construtiva, mande aqui nos comentários pra gente que eu vou responder, beleza? Se você tiver gostado, deixa o seu like. Nos sigam também nas nossas redes sociais, visite nossa plataforma e tamo junto até a semana 2. Valeu, moçada!